Irmãos, deixe-me fazer algumas considerações iniciais aqui. Eu imagino que todos saibam, né? Nós temos motivos de oração e agora ainda redobrados, né? Nós temos a irmã Edna, que está hospitalizada há alguns dias, mais de uma semana, e está entubada, né, por complicações do coronavírus. E nós vamos continuar orando pela nossa querida irmã e aguardando que em breve ela esteja conosco. Tivemos um boletim, aliás, temos boletins diários, né? Agradecemos a irmã Meire, que tem transmitido para o grupo da igreja, e tivemos um boletim hoje muito satisfatório a respeito do quadro de saúde dela, mesmo entubada, em coma profundo, mas está com bons indicadores, né? Isso é fruto das nossas orações também. Também temos o irmão Edgar, filho da irmã Edna, né? Aqueles que nos assistem e não conhecem. Ele também está na mesma condição desde ontem, entubado também. E também, graças a Deus, né, foi motivo de alegria de muitos irmãos que acompanharam no grupo. Também tivemos um boletim médico nesta tarde, que a esposa, a Meire, transmitiu para nós no grupo. Muito positivo, com indicadores excelentes. O que se espera, né, para que um paciente em breve tenha uma reversão em relação a esse quadro, né, de intubação, de coma profundo e de agravamento nos pulmões, né. Que a gente continue orando e pedindo que o nosso Deus nos dê a oportunidade de tê-los o mais rápido possível de volta para casa, né. Orar pelo Flávio, esposo da irmã Edna, que ele foi com o filho caçula, né, com o Júnior, para São Paulo. O Júnior levou, e a gente sabe da situação do Flávio. Ele tem Alzheimer, precisa de cuidados, e também cuidado constante ali, mas está recebendo isso lá em São Paulo pelo filho mais novo, Júnior. Oremos pelos demais, né? Tem o Evandro, o Ervison, que são filhos também que certamente estão passando por uma situação muito complicada, né? Você ter na mesma família duas pessoas no estado mais agravado da doença, né? Que é você chegar a um ponto que os pulmões não conseguem prover, né, ali o ar e o oxigênio e fazer a troca gasosa, e por isso que foram ambos entubados, né? Não é uma coisa muito simples, intubação, mas, por outro lado, estava com a Meire ontem, inclusive, na hora que ela recebeu essa notícia, e a gente sabe também que deve ser motivo de gratidão a Deus, porque em muitos casos este é o único remédio, este é o último remédio, né? A intubação é a última intervenção em prol da cura. E eles estão recebendo isso, né, num hospital que está preparado para isso, que é o Hospital Santa Catarina, e tomara que a equipe médica e tudo naquele hospital contribua aí para a melhora de tantos que ali estão, né, passando por circunstância como essa. Que isso seja também um alerta para todos nós, né, para que nos cuidemos, porque realmente nós vivemos, e aí eu estendo o pedido de oração, e vamos fazer isso aqui nessa noite para o nosso país inteiro, né, e o mundo, né. Tem um quadro difícil aí na Índia, né, um país muito populoso, um dos maiores os mais populosos do mundo, e está enfrentando agora também um caos em relação à doença, em relação ao sistema hospitalar. Que a gente ore por eles também, mas não só, né? Que a gente ore pelo mundo. Pode ser que estejamos, que a gente coloque os pés no chão, pode ser que estejamos diante de uma das piores situações da humanidade. Nós não temos nenhuma garantia de que os meses que estão chegando vão resolver o nosso problema. Absolutamente. É até possível, aí entra na nossa área, né,
aquilo que a gente sabe a partir da palavra de Deus, que estejamos enfrentando as pestilências que foram alertadas por Cristo e que em alguma circunstância estas pestilências, essas epidemias, elas serão resultados finais deste mundo. Pode ser. Isso que a gente tenha a segurança nele. Aliás, vamos cantar isso aqui como a última canção de hoje, né? Que a gente tenha realmente esta segurança de que, de uma forma ou de outra, o Senhor virá para nós. Seja nós de pé neste mundo, ainda vivos, seja nós passando, partindo, esta partida representará o fim e o encontro final com Ele. Né? E que a gente tenha essa segurança, porque este mundo e os nossos planos para amanhã, eles não nos dão nenhuma garantia de sucesso. E que esta circunstância atual venha colocar isso no nosso coração. Eu quero te alertar, todos vocês que nos assistem, todos vocês que aqui estão. Não tire os pés do chão, porque você pode assumir o papel daqueles músicos do Titanic, que não só no filme, mas na vida real, né, aquele fato que ocorre no início do século XX, o naufrágio da maior embarcação daquela época, né, aquilo de fato ocorreu. Os músicos daquele salão pomposo, eles não pararam de tocar, a mando de um comandante que nunca foi encontrado, e os próprios músicos nunca foram encontrados. Que a gente veja a vida com mais profundidade. Eu vou falar sobre isso nessa noite. O único outro papel que nos sobrará vai ser a de querer manter o baile enquanto tudo está acabando. Lucas nos orienta a levantar os olhos e olhar com exultação, mesmo quando as piores coisas estiverem acontecendo. Eu gostaria de convidar aqui à frente para orar por estas duas vidas aqui apresentadas, pessoas tão queridas e também necessárias para esta obra, né, para orar pela vida deles. Eu vou pedir que venha aqui à frente a irmã Margarete, que é da área de saúde também, e que ore pela vida do Edgar e da irmã Edna. Pode usar. Oi. Então vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus, né, porque nós estamos aqui reunidos, e pedir a Deus também pela vida do Edgar e da irmã Edna. Senhor Deus e Pai, agora aqui, ó Deus, em Tua presença, eu venho te agradecer porque nós podemos estar aqui reunidos, Senhor. Venho te agradecer, ó Deus, por cada um que está aqui, Senhor, que veio até a sua casa para te louvar e agradecer o seu nome, ó Pai. Agora, ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, em especial, pela vida da irmã Edna e do Edgar, Senhor. Ó Deus amado, pessoas tão queridas, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Venho te pedir, ó Deus, o Senhor vem estar ali, ao lado do leito de cada um, Senhor. Que o Senhor venha estar, ó Deus, confortando, Senhor, dando alento aos corações, ó Pai amado, abençoando, ó Deus, a cada um, Senhor. Que ali, ó Deus, seja feita a Tua vontade, ó Pai, que eles possam estar confiantes em Ti, ó Pai. E sabemos que a cura vem de Ti, Senhor, e que nada é impossível, ó Deus. Nós sabemos que ali, ó Deus, a situação é difícil,
mas que o Senhor venha estar abençoando, Senhor. Venha estar com cada um que está ali, ó Deus, cuidando, Senhor, da irmã Edna e do Edgar, ó Pai. Que o Senhor venha estar, ó Deus, dando sabedoria, Senhor, e que eles possam, ó Deus, estar buscando a Ti também, Senhor, para lhe dar a cura, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, Te agradecer, Senhor, quando eles estiverem aqui em nosso meio, ó Deus. Que nós possamos agradecer a Ti, ó Pai, e que tudo seja conforme a Tua vontade, Senhor. Também, ó Deus, venho Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com a Meira, ó Deus, e que o Senhor venha estar com cada um, ó Deus, parente da irmã Edna e do Edgar, ó Pai. O Senhor venha estar confortando os corações, Senhor. Venha estar abençoando, ó Pai, e que eles possam não perder a fé em Ti, Senhor, como nós também não possamos perder, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar pedindo a Sua bênção, ó Pai, confiando em Ti, Senhor. Esta oração que eu faço, em nome de Jesus, amém, ó Pai. O texto bíblico aqui citado de Lucas, capítulo 21, versos 25 ao 28, diz assim, Lucas 21, 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Ao começarem estas coisas a suceder. Eu não sei se vocês perceberam a gravidade do verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O grupo dos que desmaiam, e no verso 28, o grupo dos que exultam. Só existe ou existem essas duas possibilidades. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. É isso que a palavra nos ensina. É isso que a fé, é para isso que a fé nos habilita. É para em qualquer circunstância, inclusive nas terríveis circunstâncias finais, para que a gente nunca perca o foco e para que a gente nunca perca a visão e a certeza de quem é o nosso Salvador. O nosso Salvador não está neste mundo. Nos poderes, nos valores deste mundo. Que nós tenhamos essa firmeza mesmo em momentos tão difíceis. Esse talvez seja, no que diz respeito a coronavírus, né? Há um pouco mais de um ano, seja um dos o pior momento da nossa igreja. Nós tivemos alguns casos aqui. Tivemos o Rodrigo e a Michele, tivemos a Sara e o Silvio, tivemos a família da Adriana e do Jorge, incluindo a Maria Clara. E agora nós estamos passando por estes dois casos, os casos mais graves, né? Que nós tenhamos essa segurança de também esse conforto interno que nos dá segurança para prosseguir.
Nós estamos recomeçando o nosso culto presencial com limitação, obviamente. Numa circunstância como essa, antes da gente começar a cantar, eu gostaria só de avisar, né, e vamos permanecer assim por enquanto às 18 horas. Talvez eu cheguei a pensar, né, não temos um bom clima para isso numa circunstância como essa, mas por outro lado, esse é um momento que muitos, ou alguns, gostariam de estarem juntos, né? Ou se ver, pelo menos, um pouco, né? E compartilhar alguma coisa e orar juntos. E isso me motivou a gente estar junto mesmo no meio dessa circunstância que nós estamos vivendo agora, né? Que tenhamos o interesse de congregar e entender que, com segurança, obviamente, para que as coisas não se tornem pior para nós, claro, mas, pelo contrário, para que as coisas se tornem melhor, porque isso aqui também cura, a oração cura. A oração individual, particular, que vamos fazer no dia a dia na nossa casa, mas a comunhão também, ela é carregada de graças que só consta nela. Só consta nela. O que se acha no lugar secreto, no quarto de oração, é muito importante para a vida, mas não se acha aqui. E o que se acha aqui não se acha lá. Por isso, a importância das duas coisas. E que nós estejamos orando e também nos encontrando nesse caminho, nessa peregrinação difícil. Vamos orar mais uma vez em intercessão. Agora a Margarete orou pela irmã Edna e irmão Edgar. Vamos orar pela nossa cidade, estendendo pelo mundo, né? Vou convidar a Melissa aqui à frente, que nos eleve a Deus em oração pelo mundo que está vivendo ainda uma grande catástrofe. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, Deus, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Mas eu quero, Deus, colocar no teu altar agora, Pai, o mundo, Deus. Quero colocar essas pessoas que têm sofrido em meio a essa pandemia. Nós sabemos, Deus, que essa situação que nós estamos vivendo, Pai, tem afetado pessoas de diversas classes, diversos lugares do mundo, Deus. Então, em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor cubra com a sua mão, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, porque é somente o Senhor, Deus, que pode, de fato, Deus, nos trazer a cura, nos trazer, Deus, inteligência para podermos passar por essa situação, Deus. Então, em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor derrame a tua graça, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de todos nós, Pai. Porque é disso que precisamos nesse momento e em todos os momentos, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar por aqueles que têm sofrido ainda mais, Deus, que têm perdido pessoas, que o Senhor possa olhar, Deus, para o coração, que o Senhor possa trazer consolo, que o seu Santo Espírito, Deus, possa trazer paz aos nossos corações, Deus, em meio a esse momento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te rogamos isso, Deus, enquanto igreja. Nós te rogamos isso, Deus, enquanto pessoas, Deus, que amam o teu povo, Deus. Então, em nome de Jesus, derrama a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus com cânticos? Cumprimento os queridos irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Palavra de Deus no livro de Mateus 6.
versículo 9 e 10 diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque desde a criação do mundo o Senhor tem reinado sobre ele. Nós louvamos a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos que o Senhor reine sobre nossas vidas, Deus. Nos ajude, Senhor, a entregar a nossa vida nas Tuas mãos e reconhecer o senhorio do Senhor e o reinado do Deus Todo-Poderoso sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o teu falar, tudo que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais um texto da palavra de Deus. Josué, quando viu o povo titubear diante das ordens, diante do compromisso com Deus, e ele chama a atenção daquele povo. Josué que tinha recebido a incumbência de levar o povo de Deus até a terra prometida. E ele começa a ver aquele marasmo, aquele desinteresse em cumprir a ordem de Deus. E aí em Josué capítulo 24, versículo 15, ele fala assim: se porém
não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, ou se vocês estão com saudade das cebolas do Egito, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele fala assim: mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não saia daqui hoje, querido, sem fazer esse compromisso com Cristo. Haja o que houver, que você e sua casa possa servir somente a Deus. Amém? Vamos cantar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, multiplicará a Tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos lá, todos juntos, bem forte. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
e minha casa. Será que você pode cantar isso bem alto mais uma vez? Com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Ó Senhor, nós queremos te servir, Pai. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Como nós estamos com vontade, Deus, de estar na tua casa, Senhor, mesmo te servindo, Pai, lá nos nossos lares, nas nossas casas, nós sentimos o desejo de estar aqui na tua casa, Senhor, não porque nós podemos encontrar o Senhor somente aqui, Pai, mas nós estamos aqui com o propósito de congregar, de rever o nosso irmão querido, Pai. O Senhor nos orientou isso, Pai, que nós devíamos nos congregarmos, estreitarmos os nossos laços, Pai. Que saudade, Senhor, do teu povo, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado, ó Deus, do nosso sustento. Ó Deus, é por isso que nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é real, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Visita, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, que estão amedrontados, Deus. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa levar consolo àqueles que estão sofrendo, Deus, que estão nos leitos de hospitais. Ó Senhor, nós cremos no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor pode curar, ó Deus. Manifesta, Senhor, a tua glória no meio do teu povo, para que o Senhor seja adorado, Deus. Nós cremos em Ti, Senhor, nós não temos outro Deus além de Ti, nós não temos a quem recorrer, Pai, e é por isso que nós declaramos que a nossa casa, que nós servimos a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Seu senhorio, pelo poderio do Senhor sobre as nossas vidas. Renova, Senhor, a nossa fé, renova a nossa esperança de um dia viver com o Senhor no céu de glória, preparado para o teu povo, Senhor. E é no nome do teu Filho amado Jesus que nós iremos declarar mais uma vez que eu e a minha casa serviremos a Ti, Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, queridos. Segundo Coríntios 10:17 diz assim: aquele, porém, que se glorie, glorie no Senhor. Que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. O quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. O quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, oh, oh. O quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, 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 a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre.
Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. O Evangelho segundo a São Mateus, capítulo 7. Versos 24 ao 27. Nós estamos no final do Sermão do Monte. Semana passada eu falei do início. De certa forma eu vou tentar, com essas duas reflexões, abordar os dois, ou com esses dois momentos. Qual o propósito do evangelista em destacar, como as palavras iniciais de Jesus, o Sermão do Monte, qual a importância, a grandeza do Sermão da Montanha para nós, para o nosso viver diário, e muito mais do que isso, porque quando se fala de viver diário, é o que nós vamos perceber hoje, dá a impressão de que se tem aqui um belo discurso para autoajuda, né? Para que a gente se torne pessoas melhores dentro dos padrões deste mundo, ou dos padrões dos nossos interesses, mas não tem nada disso aqui. E semana passada, e está disponível, né, gravado no YouTube, no Facebook também, da nossa igreja, esse sermão, se alguém não assistiu e quiser complementar, né, é uma parte inicial, pode-se dizer. Peguei a amostra inicial ali dos 3 primeiros versos de Mateus, capítulo 5, e agora os versos finais do capítulo 7. Esse sermão que está dentro aí desses 3 capítulos, né? Ele é mais completo em Mateus. Diz assim o texto, muito conhecido esse texto, aliás, todo o Sermão do Monte, né? Mas esse texto se destaca dentro destes 3 capítulos, os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Senhor Deus bendito, fale conosco nesta noite, através da Tua palavra, como já tem feito até aqui, através dessas ministrações, através desses cânticos, Senhor Deus, através da Tua palavra aqui já lida, através, Senhor Deus, dessas orações, Senhor Deus, que nos inspira e também nos motiva, Senhor Deus, de maneira misericordiosa a pensar no outro. Senhor Deus, portanto, neste momento, que a Sua palavra assumindo o centro deste culto, Senhor Deus, que realmente isso nos faça, Senhor Deus, ou nos torne melhor, Senhor Deus, ou nos melhore, ou nos transforme, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A palavra, semana passada eu usei o termo aqui de que o rei vai falar, né? Ou seja, era um costume de um rei, até hoje, né, se pronunciar na ocasião de assumir o seu trono, o seu reinado. E Jesus, sendo o rei dos reis, o seu primeiro discurso está destacado no Sermão do Monte. E
Então nós temos aqui a palavra do rei. Essa é uma figura, uma ilustração que a gente pode trazer aqui para entender que o discurso do rei, a palavra do rei, ela vai mostrar todos os seus propósitos, né? Vai sintetizar, vamos dizer assim, os seus objetivos, ou como ele vai reinar, como será o seu reinado, né? E aqui nós não tivemos nenhuma convocação, né, para uma revolta ou um discurso militar, conforme alguns, inclusive, dos seus discípulos estavam esperando. Também não tivemos um discurso religioso. E todas as vezes que eu falar religioso, eu estou me referindo àquelas pessoas que acham que elas podem domesticar a religião, né? Domesticar vem da palavra domus, palavra latina, e esse domus significa casa. Ou seja, você pega um animal selvagem ou um animal pet e você coloca dentro da sua casa. E ali você está dentro da sua casa. Você controla do jeito que você quer. Você domestica, você amansa, você adestra, você lida com aquilo ali conforme um manual de proceder para que você tenha os melhores resultados possíveis. Um cão, por exemplo, ou um gato, para que você não tenha problemas com estes animais, você vacina, você dá a alimentação correta, você ensina o lugar das suas necessidades e etc. E você controla aquilo e tira daquilo, né, apenas aquilo que te interessa, apenas alegrias, o mínimo possível de constrangimento. Esse é o desejo, o objetivo de domesticar alguma coisa. E quando eu digo que não há em Jesus nenhum discurso religioso, eu estou dizendo que não há em Jesus nenhuma concordância com seus ouvintes, principalmente os judeus, né, de que Deus você domestica. Você tem uma série de procedimentos que você faz e ele fica ali no lugarzinho onde você coloca, do jeitinho que você gosta, só para atender às suas necessidades, os seus desejos e os seus pedidos, né? E como o pedido de um cãozinho para que ele venha no colo, vem aqui, o Bob, ou sei lá, acho que ninguém chama cachorro de Bob, agora está dando nome de gente para cachorro, José, Joaquim, essas coisas assim. Vem aqui, e ele vem, naquele momento que eu quero, que eu convido, naquele momento que eu desejo, naquele momento que eu controlo, eu quero que ele venha, e eu chamo e ele vem. E ele proporciona a mim as minhas alegrias. E assim se faz com um monte de coisas na vida. Tem mulher querendo fazer assim com o marido, tem marido querendo fazer assim com a mulher, tem pai querendo fazer assim com os filhos. Você vai domesticando, no sentido mais vulgar da expressão, para que você só alcance, consiga os resultados que você deseja. Que você ponha dentro de casa como um gatinho, e na hora que você quer, e na hora que você tem disposição para isso, você chama. E assim se faz com religião, e assim o povo fazia. Qual é o manual de religião? Você tem que, um momento na história, ou na vida, ou no ano, para se fazer um sacrifício. E a gente faz. Mas é qual o bicho que se sacrifica? A gente vai te dar uma relação, se você for pobre, você pode sacrificar uma pomba, uma rolinha. Se você for rico, você pode sacrificar um novilho. E isso é tudo para se ter o favor de Deus? É o que a gente está falando de domesticação. Se você quer domesticar a fé, ou na verdade isso nem é fé, isso é crença, então você cumpre um protocolo e você vai extrair disso as melhores coisas possíveis. O rei vai falar e o rei vai nos falar sobre domesticar religião, domesticar Deus. Não, nada disso. Absolutamente. Se não foi uma convocação para uma revolta, um discurso militar, também não foi um discurso religioso, conforme a abordagem do último sermão. E também não foram palavras de autoajuda. Você lê um texto como esse, 27, 24 a 27, e pensa
Você faz uma base, você vai ter uma alegria maior quando você faz as coisas direitinho, bonitinha, né? E o que você quer da vida? O que você quer na vida? Eu quero ser feliz aos moldes do meu tio, do meu cunhado, do meu vizinho, sei lá. Então você vai seguir um protocolo e você vai construir uma edificação, mas cuidado, você tem que fazer uma base e você vai conseguir os melhores resultados para que você seja feliz aos moldes do seu vizinho, do seu cunhado, do seu irmão, sei lá. Não é nada disso. Aqui não tem nada disso. O que você vai ouvir aqui nessa noite não é mensagem de autoajuda, ou como isso pode fazer com que sejamos um nós mesmos melhorados. Eu quero ser um eu melhorado, mas eu quero ser um eu. Eu não quero que a matriz do meu eu seja abalada, que a edificação, que a base do meu eu, dos meus desejos, dos meus interesses, dos meus projetos, sejam abalados. Eu quero ser um eu melhorado. Isso é autoajuda. Autoajuda eu vou te ensinar você a ser mais feliz, porque você tem tudo para ser feliz, você só não é feliz porque você não quer. Então eu vou te dar passos para que você seja feliz. Isso é uma grande mentira. Exatamente porque em muitas circunstâncias, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus interesses, eles têm que ser totalmente destruídos, como o oleiro faz com barro. Você não pode ser feliz em determinadas estruturas, em determinadas posturas, em determinados comportamentos, em determinadas escolhas. Você não pode ser feliz. Tudo que me falta é só algumas dicas para que eu me sinta bem comigo mesmo. Com quem? Com esse eu? Não, você nunca vai se sentir feliz. E olha, você ainda vai se dar muito mal. Você ainda vai queimar no fogo eterno se você quiser continuar nesse fluxo. O Sermão do Monte está nesse caminho, principalmente a sua parte final. Não tem aqui nenhum interesse. Às vezes, se alguém tem objetivo de confundir Jesus com determinados líderes religiosos, pregadores, pastores, etc., que fazem de tudo o que as pessoas gostam, para que elas fiquem ali, para que elas voltem. Não, Jesus não tem nada disso. Porque hoje, pregar o evangelho conforme ele está na palavra, e conforme é a palavra, ele tem que ser de acordo com o que a multidão gosta. Porque se você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas, um monte de gente fica assim, chateada, fazendo comentários negativos em relação ao pregador. Não, eu gosto das piadinhas do fulano de tal. Não, eu gosto das experiências pessoais do ciclano. Isso não é o evangelho, por favor. O evangelho é expor a palavra. O que a palavra está dizendo? Não sou eu, é a palavra. Os meus interesses não importam. As minhas experiências não importam. É a palavra. O que a palavra está dizendo? Nós temos 4 versos, como eles nos conduzem. Para onde eles nos conduzem. E eu tenho que pedir licença a vocês para eu colocar qualquer experiência pessoal aqui. E que seja assim mesmo com os pregadores do YouTube. Eu não ouço. Eu tenho aqueles a quem ouço. Aqueles que são comprometidos com o evangelho. E não com os meus desejos. E não com o meu sorriso. Mas eu sei que tem aqueles que vão colocando aquelas verdades ou meias verdades, ou inventando um monte de histórias. Às vezes não estão nem contando mentiras, mas às vezes estão contando um pouco da verdade, né? Ou não a verdade toda. E a gente gosta daquelas coisas. A gente gosta quando na mensagem o sujeito fala assim, conheci uma mulher, e aí o sujeito vai embora. E essa mulher, há muitos anos, ela mimimi, blá, blá, blá. E cadê o texto? Não, o texto, ele é só um pretexto para que você entenda o que meu coração quer transmitir para você.
É muito isso que acontece. O texto eu entro armado na igreja, no púlpito, e eu leio o texto, e eu coloco uma arma na cabeça do texto e digo, agora você fala o que eu quero que você fale. E o texto deixa eu falar o que eu quero. Isso não pode. O texto aqui nos diz, ou não nos traz uma mensagem de ajuda. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer queiram, quer não queiram. Não. Esse sermão do monte que começa com os pobres herdarão o reino. Semana passada eu falei sobre isso aqui. Os pobres de espírito, e não a classe média de espírito. E a classe média tem esse vínculo com a religião. Eu não estou falando de classe média num contexto social, embora pode ser também, se aplica também. Mas é mais num sentido espiritual mesmo. Qual que é, no contexto social, a classificação de classe média? São aqueles que acham que estão por cima por causa do fruto das suas mãos, da obra do seu suor. E acham que na religião as coisas acontecem da mesma forma. Que no evangelho as coisas acontecem da mesma forma. Eu sou salvo por causa do meu suor. Por ter levado a vida a sério. E aí o sermão do rei começa com uma lista que define bem o que consiste, ou no que consiste o discipulado. Em primeiro lugar, os que não têm escolhas, os pobres, os que diante do Senhor dizem, Senhor, eu não tenho nada. E estes se tornam seus discípulos. É os que reconhecem, assumem a sua falência espiritual. Eu sou fraco, pobre, ruim, mau em todas as possibilidades. Em todas as possibilidades eu puxo para o meu lado. Eu quero que a minha vontade prevaleça. Não pode ser assim. Você tem que assumir que você é assim, que espiritualmente você é pobre e que você não tem o direito de fazer escolhas diante de Deus. Isso é a classe média que faz, é a classe média espiritual. Eu estou pagando, ué. Então, Senhor, por favor, me atenda bem. Por favor, garçom cósmico, Deus. Senhor, o nome do Senhor é Deus, né? Pois não, Senhor Deus. O Senhor, então, faça do jeito que eu estou pedindo. Não. O reino dos céus será herdado por aqueles que recebem do jeito que vem, porque sabem que não podem comprar, porque são pobres. E assim começa o sermão. E no final da lista daquele início ali, o rei, o Senhor Jesus, o rei Jesus adverte. Esses discípulos, ou o discipulado, não é para que os que se assumiram pobres se tornem ricos nessa vida e vão desfrutar de uma vida confortável nessa existência. Não. Serão perseguidos e injustiçados. Pode ser o que você não queria ouvir em tempos de pandemia. Então ser discípulo de Jesus é ser perseguido e injustiçado? Quase que totalmente. Mas em contrapartida, vocês, nesse fluxo, vocês vão dar sabor e visão para este mundo. A começar pelos seus filhos. No dia final, talvez esse não seja o primeiro, mas será o último discurso do seu filho a seu respeito. Está aí uma pessoa sendo enterrada. Espera-se que pais sejam enterrados antes dos filhos. Está aí uma pessoa que eu não poderia ter vivido sem ter passado por ela. Ouvi isso de um amigo recente. Ele disse: o meu pai foi um amigo, foi um homem honrado, foi um grande pai, foi uma pessoa
de honra para muitos de fora de casa. E no final, sabe o que ele disse? Ele disse, após a morte do pai, o que mais eu podia querer nesta vida? Que ele vivesse mais 30 anos? Não. Tá bom. Eu tive muito mais do que eu pude imaginar. Através dele. Vocês serão o sal e a luz do mundo. E os primeiros discípulos estão dentro de casa. Os espiritualmente falidos é que serão salvos, abençoados e discípulos. Esse é o Sermão do Monte, assim ele começa. E aí Jesus discursa nos capítulos 5, continuando no capítulo 5 e no capítulo 6, sobre a verdadeira vida aprofundada. Capítulo 5, sal e luz. No capítulo 6, ele fala sobre subjetividade pecaminosa, inclusive. Ou seja, o que é isso? Ele está falando, cuidado vocês que ficam vigiando os pecados dos outros, porque acham que as suas mãos, literalmente, estão limpas. Porque aqui dentro existem mãos, pés, órgãos sexuais, motéis, roubo, homicídio, aqui dentro. Jesus aprofunda a coisa, algo que os seus ouvintes religiosos não tinham costume. Via de regra, os religiosos são literalistas. E quando você diz, mas você está matando aquela pessoa no seu coração. Como assim? Você está falando que eu sou um assassino, que eu estou matando? Eu nunca matei ninguém. Eles são assim, rasos e literalistas e superficiais. Não, eu não estou dizendo que você está matando, atirando, ou matando, esfaqueando. Eu estou dizendo que você está matando no seu coração. É matar do mesmo jeito, do ponto de vista de pecado. Jesus aprofunda. Jesus fala de amor ainda no capítulo 5, de amar ao próximo. E no capítulo 6, ele fala de vida piedosa. Pensa se tem uma coisa mais profunda do que isso. Vida religiosa superficial é fácil. A vida piedosa é a verdadeira espiritualidade que está no lugar da vida da gente onde ninguém vê. Mas nós estamos num mundo onde a gente gosta do que o outro vê e de preferência que tenham boas vistas a nosso respeito. Mas aqui, Jesus está dizendo, vocês estão enganados pensando que é o que o outro vê. E é as boas seleções, as suas boas seleções, porque a gente seleciona as coisas que os outros podem ver em nós. Até o nosso comportamento. É por isso que a gente não é na rua, via de regra, do mesmo jeito que a gente é em casa. É porque a gente precisa cobrir o nosso comportamento, quem nós realmente somos. Porque quem nós realmente somos em casa é quem nós realmente somos, tanto no sentido pecaminoso quanto no sentido piedoso. A nossa espiritualidade é como a parte inferior do iceberg. Aquela parte que a gente não vê, que está debaixo da água. O que está do lado de fora é muito pouco, é muito pequeno. E se a gente vive só disso, a gente não tem nada. Ele fala ainda no capítulo 6 sobre os perigos da idolatria, manifestada na busca por riquezas deste mundo. E Jesus sempre subjetiva. Ele vai falando de riquezas deste mundo, num sentido material, concreto,
Mas também ele passa a dizer sobre as verdadeiras riquezas que estão no céu. E que as verdadeiras buscas estão no coração. É o coração que motiva a gente querer a riqueza objetiva deste mundo ou a riqueza de Deus, a riqueza do céu. Aprofundando. Ele ainda fala no capítulo 6 que a ansiedade é o principal sintoma do mal do coração. É o principal sintoma de uma vida idólatra. Quando te prescreverem ansiolítico, remédio para ansiedade, se prescreveu, toma. Ninguém mandou ir lá, mas se foi, fazer o quê? Mas antes de tomar, não deixe de pensar. A palavra de Deus está dizendo que isso tem vínculos com a incredulidade e com a vida idólatra. É o capítulo 6, é só ler direitinho. É Jesus quem falou, é o discurso do rei. Eu estou preocupado em perder as coisas amanhã, que realmente são as coisas mais importantes para mim. Porque o meu coração está nessas coisas. E se eu morro de medo de perder essas coisas, o nome disso é ansiedade. E ele fala no final do capítulo 6 para que nos concentremos nele. Buscai primeiro o reino de Deus. Mantenha os seus olhos em mim. Em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus. E se você fizer isso de maneira aprofundada, você vai ver que você vai jogar o seu ansiolítico fora. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. E não vou nem pedir licença para experiências pessoais, porque as minhas experiências pessoais, elas não são nada diante do que a palavra diz de maneira claríssima. Portanto, não cabe entrar nelas. É um alerta ao perigo. O Sermão do Monte é um alerta ao perigo de uma existência superficial, de uma religião superficial, de um coração superficial, que só pensa nas coisas visíveis, nas coisas que vê, nas coisas que lhe são apresentadas, inclusive apresentadas como receita, remédio para a felicidade. E no final do Sermão do Monte, isso fica claríssimo com essa ilustração. Capítulo 7, versículo 24, o texto lido, mas antes de chegar nele, ele começa no versículo 13, na parte final, segunda parte do capítulo 7. E a partir do versículo 13, ele fala sobre duas portas. Olha só, Jesus está falando de juízo, não é autoajuda. Duas portas, estreita e larga. Ele também fala de duas vias, a partir do versículo 13. E, consequentemente, dois destinos. Também de duas multidões, de duas árvores, e agora, no texto lido aqui, anteriormente, duas casas. Duas casas construídas no mesmo lugar. Na mesma vizinhança. E eram casas muito semelhantes, como o joio e o trigo. Plantas muito semelhantes. Casas muito semelhantes. A diferença aqui é a base. Quem constrói na areia pode trabalhar dentro da mesma estrutura da vida cristã que os verdadeiros discípulos.
Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque você corre o risco de se confundir ou de se auto-enganar como um discípulo. E é possível que não seja. Porque o texto está dizendo da semelhança geográfica e estética das duas casas. Você pode lutar fervorosamente para melhorar a sua reputação como os verdadeiros cristãos, mas pode não ser. Ações externas são fáceis e são facilmente falsificáveis. Essa é a questão. Mas isso não quer dizer que exista uma base. Você pode não ter base. Aliás, Jesus disse isso lá no capítulo 15 de Mateus: vocês me adoram com a boca ou com seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Aqui, ó, sai daqui, da parte de cima, mas não tem base. É fácil aprender a cantar, até papagaio canta. Falar, mas sem base. Também, além de duas casas construídas no mesmo lugar, como você sabe que está no mesmo lugar? Ora, a mesma chuva atingiu as duas. Essa é a ilustração. Em segundo lugar, duas casas e dois tipos de fundação. Você não consegue ver a diferença superficialmente. Às vezes as pessoas dizem isso, né? Inclusive em relação àqueles que estão tomando banho de lama e que já passaram pelas águas, mas ele foi lavado. É como se, no discurso, é como se a água o tivesse lavado a alma, ou como se o espírito o tivesse purificado totalmente, mas isso você não consegue ver. Ele conhece a verdade. Como ele conhece a verdade se a verdade liberta? Não, a gente via como aquela pessoa era participante ativo, assíduo, e era uma figura participativa na escola bíblica dominical. Precisava de ver como ele conhecia até as genealogias de cor. Ah, isso significa que ele conhecia a palavra, ele conhecia o texto. As superficialidades a gente vê. Ambos parecem iguais. Os que têm base e os que não têm fundamento. A única diferença na construção dessas duas casas é a parte que você não consegue ver. Não sei. Tenho 20 anos de ministério. As pessoas às vezes dizem alguma coisa a esse respeito. Parecia ser uma pessoa tão de Deus. Não sei. Você está dizendo. Aliás, com quais critérios a gente classifica espiritualidade? Fala bem? Conhece o texto? Fala em mistérios? Muda a voz, alegando naquele momento que há uma palavra do céu. O Senhor veio a mim para te dizer. Ele parecia tão espiritual. Por essas coisas superficiais que você julgou? Não sei. Aliás, tem sim um jeito de desconfiar, de perceber algumas coisas. Mas não são as características externas, é o amor.
Porque quem não ama não conhece a Deus. Então a gente consegue fazer, por exemplo, uma leitura rápida de que não conhecia a Deus. É o pastor fulano de tal que pôs fogo no quarto com 2 crianças dentro para disfarçar um crime sexual que ele havia cometido contra eles. Mas era um pastor? Não sei. Você está dizendo. Porque ser pastor por causa de título de pastor é fácil. Você arruma um em muitos lugares. Mas pastor não é substantivo, não é título. Pastor é verbo. Verbo apacenta as minhas ovelhas. É ação diária. As superficialidades, deixa de lado. O que se pode ver em nós não mostra tudo. Não vemos tudo naquilo que é bem visto. Nós vemos algumas coisas. E, às vezes as pessoas dizem, né? Gente boa ela, né? Ou ele. Essa é a minha avaliação a partir de um jantar. Por quê? Primeiro porque convidou a gente para ir na casa dela e nos tratou tão bem, pessoa tão boa, né? Não sei. Eu digo assim. É uma pessoa excelente para receber pessoas. Uma pessoa excelente no quesito educação. Mas isso são superficialidades. Não podemos ver tudo naquilo que é bem visto. E em último lugar, depois de percebermos que o fundamento não é visível. Sabe, até mesmo do ponto de vista da objetividade dessa ciência, da ciência da engenharia, dá para a gente aprender sobre isso. A partir de conceitos da engenharia, dá para a gente aprender tanta coisa sobre conceitos da nossa vida. Converse aí com um engenheiro, engenheira, tem a Maria Clara aqui da igreja, é engenheira. Eu estou dizendo isso porque nós, pessoas leigas neste assunto, a gente não entende nada de fundação. Nós julgamos um belíssimo prédio porque ele é belíssimo a partir da sua pele de vidro. E quando o sol bate naquele vidro meio azulado, meio fumê, aquilo fica fantástico, parece um pedaço de estrela que está no chão. Tem um belo prédio assim. Em Belo Horizonte, naquela região lá de cima, lá da Rajagabaga, lá Kennedy, lá do hospital lá. Aquela região ali, aquilo ali já nem é Belo Horizonte mais. Como é que chama aquela cidade? Nova Lima. Um belíssimo prédio que fica no alto do morro, pele de vidro. Coisa fantástica isso. Você conversa com um arquiteto bom, ele diz, não sei. Fica bonito. Mas não sei, depende do conceito do que é bom. Isso pode ficar terrível num sol estalando em cima dele. Tanto para o vizinho quanto para quem está lá dentro. Cuidado com aquilo que é visível. E cuidado com a ignorância a respeito dos fundamentos da vida. Se não quer ter nenhum interesse sobre fundamento de edificação de construção civil, porque aquilo ali tem muitas lições.
quantidade de concreto, a quantidade de dinheiro, a quantidade de ferro, a quantidade de buraco, a profundidade de um grande prédio, de uma grande edificação, é uma coisa absurda. Que nós, leigos, achamos que se enfiou milhões de dólares aí para baixo, para enterrar. Mas em último lugar, uma tempestade fez distinção entre o falso e o verdadeiro. O Sermão do Monte está fechando nisso. Uma tempestade manifestou a verdade. Uma tempestade revelou quem construiu com sabedoria e quem construiu com tolice. E aí as pessoas podem pensar assim, nossa, mas que texto adequado para as circunstâncias que nós estamos vivendo, como está sendo difícil viver assim, perder amigos. Seria isso? Uma tempestade está revelando aquelas pessoas que têm condição de ficar de pé, mesmo diante de tamanhas perdas, de tamanhas notícias ruins. Não é nada disso. Isso é autoajuda. A tempestade é o juízo. A partir do verso 13 está falando de juízo. Aliás, o verso 23, o que precede o 24, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O texto inteiro, a passagem desde o 13, está falando de juízo. Juízo a quem? Aos que não obedecem com amor e submissão. Mesmo que pareça ser casa boa a partir do meu julgamento superficial. Juízo a quem? Aos que ouvem, porque os dois grupos ouvem. Mas a casa construída sem fundamento, a casa na areia, é o que ouve, mas não cumpre. Que não pratica estas minhas palavras. Ouvir e cumprir é a única coisa que pode validar. Ouvir e cumprir é a única coisa que pode autenticar a verdadeira salvação. Existem algumas coisas que podem nos alertar. Parece ser uma boa pessoa, não? Agora eu posso dizer, parece. Até onde se vê, acho que é assim. Bom, do ponto de vista de Deus, gente boa é uma coisa. Gente boa de Deus é outra coisa totalmente diferente. Fulano é gente boa, né? Sim, não quer dizer nada. Ele vai para o céu porque ele é um cara legal, extrovertido. O que autentica, o que valida a verdadeira salvação é aquele que ouve e cumpre. Como discípulo, Jesus está pregando para os seus discípulos em primeiro lugar. O Sermão do Monte não é um discurso para os perfeitos. Eu sei, você deve ter pensado assim, eu não sou perfeito, então eu estou enrolado. Bom, isso é conversa de religião. Faça assim, 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 você terá feito de maneira perfeita, pronto, você pode fazer os sacramentos da igreja. São 7. Cumpra os sacramentos. Ora, um sacramento que você não pode deixar de cumprir é a missa. E o batismo? Deus me livre, se você não for batizado, você está enrolado. Cumpra o sacramento. E se eu não cumprir? Ou se cumprir apenas 5, 6, 4,5?
Aí tem o lance lá do sacramento da penitência, você paga isso depois, você vai ficar devendo. É cartão de crédito, aí no caso, não é débito. Aí você fica devendo, depois você vai e paga. Eu já vou te dizer uma coisa, as penitências é um negócio assim, mais complicado, assim, mas dá para pagar. Eu espero que você já deixe todos os seus débitos acertados. Faça igual o Rômero, compra só em débito. Não tem nada para se preocupar depois. Porque se ficar crédito para trás, aí depois você tem que ir lá acertar esses negócios. Mas está tudo bem, você acerta, acabou. São os sacramentos. Isso é religião. É assim que funciona. Não. Isso é um conceito de que diante de Deus você vai ficar justificado, você vai estar perfeito, ficou muito bom, você fez direitinho. Não, aqui isso não é sobre ser perfeito, e não é sobre sacramentos, é sobre direção. Jesus está falando para os seus discípulos, dando a eles a direção. Não sobre perfeição. É um caminho para a perfeita obediência. É caminho. É o Sermão do Monte. É o discurso do rei. A outra possibilidade é construir na areia. A outra possibilidade é a pressa de você fazer tudo. Não, é assim que vai ser. A gente faz mais apressado aqui e a gente precisa de uma casa, a gente precisa de uma fachada. A gente precisa de mostrar que a gente tem uma casa. A gente precisa de mostrar que a gente tem uma vida feliz em casal. A gente precisa mostrar que a gente é de Deus, que a gente é crente. E a gente precisa fazer e cumprir todas as etapas o mais depressa possível para que todos vejam que nós somos de Deus. Mas isso é casa na areia. Isso é superficialidade. O rei mandou, no texto harmônico aqui, no mesmo texto que Lucas aborda, a mesma circunstância, em Lucas capítulo 6. Alguém leia para mim Lucas 6, 47 e 48. Muito bem, no versículo 48, ele usa a expressão não usada em Mateus. É semelhante a um homem que edificando uma casa cavou. É porque fundamento tem que cavar. Tem que cavar profundo. Isso a gente vai fazendo devagar na vida, no dia a dia. Até achar o coração da gente. O lugar do coração. Para a gente colocar lá estas palavras, este fundamento. Esta será a sua base e a sua salvação. Não é autoajuda, não. Não é para você se sentir melhor, não. É para você ser salvo. Ouvir e praticar. A ilustração é cavar até você achar o ponto onde você estabelece esse fundamento, a palavra de Deus. Verifique a sua casa na vida, na existência. Verifique se você tem fundamentos. Verifique a sua base. Verifique se o que você faz, mesmo num contexto religioso, se você faz por Cristo, por amor a Cristo e para a glória de Cristo. Se não for por obediência amorosa, quem não ama não conhece a Deus. Se não for por experiência ou por obediência amorosa,
você não tem fundamento. Mesmo que a sua casa pareça com a de quem tem. No dia da tempestade do juízo, é que você vai ver que não tem fundamento, ou que os outros verão. Esse foi o discurso do rei. Ou você segue como um discípulo, ou, de acordo com o próprio texto, versículo 27, você vai desabar. Feche seus olhos agora. Vamos terminar. 2 casas, 2 fundações. Dois resultados. Esse é o resultado final. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Depois de uma grande tempestade. Ele estava lá de pé. O contexto é: diante do Senhor Jesus, a casa estava de pé. A pessoa estava de pé. Parece que haviam tantas casas aqui do nosso lado. E havia mesmo. Mas elas não tinham base. Elas não resistiram à tempestade, o juízo. Isso é o Evangelho, queridos irmãos. O que eu posso fazer com o Evangelho? A não ser entregar a mensagem conforme ela é o que está aí. Não a partir dos meus interesses, das minhas experiências, dos meus desejos, da vontade de prendê-los aqui. É o que é. É a síntese do propósito do reino. Não trate isso com irresponsabilidade. Vamos louvar a Deus com a canção final que também nos remete para isso. Ele vem. Qual será a nossa disposição, a nossa maneira de enfrentá-lo ou se encontrar com ele? Que tenhamos exultação no nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus. Venham todos os juízos possíveis. Isso não me amedronta. O amor lança fora todo medo. Venham as tempestades, porque depois dela, ora vem o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Se ao teu lado estou, seguro
só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre